Josué, capítulo de número 15, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak, este é Hebron. E expeliu Caleb dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir. E fora adiante o nome de Debir, Kiriate Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou, pois, Otiriel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento. Então Caleb lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nos dirigimos a Ti em oração, pedindo agora ao Pai em específico que o Senhor venha nos abençoar aqui nessa noite, falando com cada um de nós segundo os Teus propósitos, segundo a Tua vontade. Nós sabemos que o Senhor está aqui, que este é um povo querido Seu, e por isso o Senhor fala. Por isso, Pai, nós Te pedimos, fala, Pai, fala conosco, transforma as nossas vidas mediante a Tua palavra. É o que nós Te pedimos, e desde já, Senhor, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glórias a Deus. Nessa noite, o Senhor quer que nós venhamos compreender que tomar posse de bênçãos é um processo que pode durar, às vezes, uma vida inteira. Esse texto que nós lemos aqui, ele está falando da promessa de Deus feita a Caleb sendo cumprida. Bom, quem foi Caleb? Para quem não sabe ainda a história de Caleb, Caleb foi um dos espias escolhidos por Moisés para ir até a terra de Canaã, para fazer ali uma sondagem naquela terra, para que o povo então conhecesse o que eles iam ter que enfrentar para tomar posse daquele lugar. E Canaã é uma terra ao qual Deus havia prometido à nação de Israel que seria entregue nas suas mãos. Mas como toda a bênção que Deus concede aos homens, elas são conquistadas. É claro que existem alguns mimos que Deus trazem às nossas vidas e que nós não fazemos esforço algum para que Deus nos conceda. Simplesmente por estarmos na presença de Deus, Deus nos concede alguns mimos, Deus nos concede algumas graças que faz com que a gente venha ter uma necessidade ou ter então uma vontade nossa suprida. Por exemplo, às vezes nós sentimos vontade de passear para determinado lugar, mas nós não temos condição financeira de ir até determinado lugar. Mas de repente, sem nem mais nem menos, aparece alguém e fala: vamos comigo? Aí você fala: não posso. Não, mas não tem problema não, eu banco a viagem toda para você. Ou então você está desejoso de comer algo que você não tem naquela hora e você está talvez impossibilitado de comer ou de adquirir aquilo. E de repente chega alguém, ele traz aquele prato, aquele manjar
tão gostoso que você tanto queria. Alguns mimos Deus faz sem ao menos a gente fazer algum esforço, bastando estar na sua presença. Às vezes, Deus tira do ímpio para dar ao justo. Ele tira, é da pessoa, mas Deus faz com que aquilo que era de outra pessoa venha para você. Por quê? Porque Deus quer te agradar. Porque Deus age conosco como um pai age com o seu filho. Nós todos sabemos que um pai, quando ele tem um filho que lhe agrada, um filho que é obediente, um filho que está sempre ao seu lado, um filho que lhe faz carinho, que lhe enche os olhos, que lhe enche de orgulho, todo pai tem prazer em fazer alguma coisa para esse filho, mesmo que ele não peça. Isso é natural. Agora, quando se tem um filho que é rebelde, quando se tem um filho que é preguiçoso, que não quer saber nada com nada, nenhum pai tem prazer em atender os mimos deste filho. Atende, supre por necessidade e não por um todo aquele prazer. Isso é mais do que natural. Não porque o pai não ama, mas porque o pai vive sendo afrontado, ele vive sendo visto pelo filho com maus olhos. Assim é Deus com o homem. Quando o homem está em comunhão com Deus, Deus tem prazer em conceder a ele os menores mimos que ele precisa, as menores necessidades que ele precisa. Isso Deus faz sem nós precisarmos fazer um esforço, somente por estarmos na sua presença, somente por sermos fiéis a Ele. Mas existem bênçãos, e essas bênçãos que alteram completamente a nossa vida. Deus, Ele requer de nós muito mais do que simplesmente estarmos em sua presença. Deus requer de nós um determinado espaço de tempo para que estas coisas venham a acontecer. No caso deste de Caleb, Deus havia prometido a Israel que entregaria nas mãos de Israel, de toda a nação, aquela terra, a terra de Canaã. Mas nós sabemos, os mais velhos de igreja, aqueles que estão acostumados a ouvir mensagem, sabem que Israel, a princípio, se negou a entrar na cidade, nessa terra. Por que se negou a tomar posse dessa terra? Por covardia, porque teve medo das consequências das lutas. Porque naquela terra existia gente muito grande. E é interessante nós observarmos que esse homem Caleb, ele era um homem tão temente a Deus, ele tinha tanta certeza de que Deus iria conceder a eles aquele lugar, que ele então faz uma escolha em habitar com sua casa, com sua família, num lugar onde era habitado por gigantes. Esses gigantes não eram aquelas pessoas monstruosas que nós vimos em filmes de 12 metros, não. Eram homens muito altos. Era uma raça de homens grandes demais. Para a estatura humana, grandes demais. Homens que passavam de 2 metros, 2 metros e meio, 3 metros de altura. E Caleb, ele era tão fiel a Deus e tão ciente de que Deus iria abençoá-los, que ele fala: aquele lugar é meu, eu vou conquistar aquele lugar como herança de Deus para mim. Enquanto que o povo temia e fugia de entrar em Canaã, Caleb se fazia assim todo corajoso. Mas embora Caleb estivesse preparado para receber essa bênção de Deus, toda Israel não estava preparada. Bom, esta era uma bênção, algo que Caleb queria para a vida dele, que Deus prometeu, tanto é que manda a Josué para assim: olha, aquele lugar, aquela terra é para Caleb, reserva para ele, porque é terra dele. Uma bênção como essa, que muda toda a história de uma família,
que muda toda a história de uma geração e de gerações posteriores. Deus age de forma diferente daquela que Ele faz conosco, atendendo aos menores mimos sobre nossas vidas. Bênçãos dessa forma requer tempo, requer que realmente seja a promessa de Deus, requer muita luta. E em cima disso, nós vamos nessa noite compreender que para recebermos uma grande bênção de Deus, pelo menos 3 fases na vida do ser humano, na vida do homem, na vida da mulher, precisa acontecer para que venhamos tomar posse da bênção de Deus. Primeira coisa que é essencial para que uma bênção da parte de Deus aconteça na nossa vida, esta bênção tem que ser promessa de Deus. Por que eu estou dizendo que tem que ser uma promessa de Deus? O que nós vemos hoje em dia por aí, pessoas determinando, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo em nome de Jesus, e ele não está nem aí para saber se realmente Deus tem um propósito na vida dele naquela área. Num período de tempo tão curto, eu tenho conhecido histórias de homens de Deus, não são homens que não são homens de Deus, são homens de Deus, homens tementes a Deus, pessoas que aceitaram a Jesus e levam uma vida diante de Deus como servos. Só que não tem um chamado. E mesmo não tendo chamado, essas pessoas querem simplesmente, na marra, na força, ser aquilo a quem não o determinou, não o chamou. Deus não lhe prometeu essa bênção. E ele, então, mesmo sem essa promessa, vai e mete a cara. E vai quebrar a cara. Por quê? Porque não é promessa de Deus. Uma das vergonhas que acontece no meio evangélico são pessoas abrirem igrejas achando que igreja é um comércio, achando que abrir igreja é um negócio simples que qualquer um pode fazer, que vai dar certo, achando que simplesmente pôr uma placa de igreja na porta de um salão qualquer é o suficiente para fazer daquele lugar uma igreja, que é o suficiente para fazer daquele lugar um lugar abençoado por Deus. Não vai acontecer. Por quê? Porque não é promessa de Deus. Agora, se nós observarmos na história, nós vamos encontrar pessoas que agiram completamente diferentes, e o quanto então o projeto de Deus na vida dessas pessoas foi próspero. Quer ver um exemplo? Um exemplo, inclusive, que é pouco usado pelas igrejas, principalmente pelas igrejas como a nossa Assembleia de Deus, por causa da questão do preconceito em relação ao ministério na vida de uma mulher. A Aimee, fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, mulher chamada por Deus para fazer a obra. Se não fosse, a igreja não estaria até hoje forte como é. Mundo afora, no Brasil já está, se eu não me falha a memória, há 52 anos de portas abertas, com milhares e milhares de templos Brasil afora. E o que podemos falar então de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os fundadores da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, homens que estavam lá na Europa, vivendo a sua vidinha normal, e de repente recebem um chamado de Deus, e são chamados para ir a uma cidade que eles nunca conheceram. Sabia que era Belém, mas não sabia nem que lugar ficava no mapa, e fizeram então uma pesquisa e descobriram que era Belém do Pará, no Brasil.
Glória a Deus, porque deram ouvido ao chamado de Deus. A Assembleia de Deus hoje no Brasil, a maior igreja do Brasil, a maior denominação brasileira, Assembleia de Deus, a terceira maior denominação do mundo. Perde, se eu não me engano, para a Igreja Batista e, se eu não me engano, para a Presbiteriana somente. Se não me falha a memória, é isso aí. Mas por que houve essa prosperidade toda na vida dessas pessoas? Porque elas estavam embaixo de uma chamada ou de uma promessa específica da parte de Deus. Então, se você quer ser abençoado por Deus, descubra qual é o plano que Deus tem para a sua vida. E segundo diz um grande homem da parte de Deus, você quer saber qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual o plano que Ele tem na sua vida para te usar? Olhe para dentro de você e veja qual é a injustiça que mais lhe causa ira. Saiba que Deus quer te usar nessa área. Porque uma das formas com que Deus toca em nosso coração para agirmos dentro do seu reino em determinada área é nos incomodando com algum tipo de problema. Por exemplo, existem pessoas que, quando ouvem falar sobre jovens viciados em droga, a pessoa volta a virar no avesso de tamanha ira que entra no coração. É nessa área que Deus quer usá-lo. E se ele entrar para trabalhar nessa área do reino de Deus, será próspero o seu trabalho. Agora, existem pessoas que nem gostam de crianças e querem trabalhar no grupo de crianças, ajudando nos grupos de crianças em sua igreja. Querem ser professores na área infantil em escola secular. Como que uma pessoa dessa vai ser próspera naquilo que faz, se ela nem gosta do que está fazendo? Ela não foi chamada, não foi selecionada, não foi escolhida para fazer isso. A sua vida será de derrotas. A sua vida será cheia de frustrações. Por quê? Porque isso não alegra o seu coração. Por quê? Porque Deus não o chamou, não escolheu para agir nesta área, não escolheu para ser essa pessoa ao qual ela está querendo ser. Tomar posse de uma grande bênção de Deus começa com uma promessa específica da parte de Deus. Se Ele não chamou, não vai acontecer. De vez em quando nós vemos igrejas fecharem. Por quê? Porque quem abriu não foi chamado por Deus para fazer esse trabalho. Não é por culpa do diabo, não. É culpa do homem. Porque se ele tivesse sido chamado para fazer esta obra, com certeza Deus iria lhe dar a vitória, por mais que o inimigo batalhasse contra a vida dele. É porque não tinha o chamado. Uma segunda fase, uma segunda parte, é o passar por um período de prova, um período que nós podemos chamar como se fosse uma quarentena. Imaginem só, Caleb foi escolhido por Deus para tomar posse dessa terra, ao qual nós lemos o texto aqui. Ele foi escolhido, ele estava pronto para poder tomar posse daquele lugar. Mas a nação de Israel não estava. Às vezes Deus tem uma promessa grande na tua vida, mas a tua família não está pronta ainda para receber essa bênção de Deus. Às vezes as pessoas que te rodeiam não estão preparadas ainda para receber da parte de Deus essa bênção que vai vir por intermédio da sua vida. Então é necessário que um tempo se passe para que você fique mais maduro,
pessoas que te rodeiam, então amadureçam também. Imaginem a história do rei Davi. Cerca de 20 anos depois que Davi havia sido ungido por Samuel como rei de Israel, cerca de 20 anos depois que ele foi assumir o trono de Israel, ele havia sido escolhido pelo próprio Deus. Deus falou para Samuel: vai lá e unge a quem eu te mandar. E quem ele mandou foi Davi. E Davi foi ungido rei. Mas cerca de 20 anos depois, ele assumiu o trono. Muitas vezes a necessidade de um tempo de amadurecimento, uma quarentena para que toda a promessa de Deus venha amadurecer e as circunstâncias estejam apropriadas para que as bênçãos então aconteçam na nossa vida. A terceira parte, ou terceira fase, ou terceiro item, é que somente com muita luta, com muito trabalho, é que a promessa de Deus, a bênção de Deus, chega até nós. Observem essa história que nós estamos contando. Deus tirou o povo de Israel lá do Egito e falou para o povo: olha, vocês vão para a terra em que eu vos mandar, porque eu vou entregá-la nas tuas mãos. Mas observem que Deus não ia dar de mão beijada. As pessoas teriam que entrar na terra e conquistar a fio de espada. Eles teriam que lutar pela promessa de Deus. Eles teriam que lutar pela bênção de Deus. Agora tem pessoas que querem que Deus venha cumprir promessas, que Deus venha abençoá-lo, sem ele sequer derramar uma gota de suor. As grandes bênçãos de Deus acontecem nas nossas vidas depois de muita luta, depois de muito trabalho. Perseguições acontecem, batalhas são travadas, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual. Enquanto homens estão te arrastando para trás, os demônios estão trabalhando contra a sua vida para que as bênçãos de Deus não aconteçam. Aleluia. Mas se você persistir até o fim, Deus vai fazer aquilo que Ele te prometeu, porque você está fazendo por onde, você não está se acovardando. Deus tem prazer em abençoar aquele a quem se coloca na posição de vitorioso. E a posição de um vitorioso é com espada em punho. Não é escondido atrás de uma porta, não é escondido atrás de pessoas, é entrando na frente da batalha com espada em mãos, é se dispondo a trabalhar. Quantas pessoas que querem ser abençoados por Deus e trabalhar no ministério da igreja, mas não tem coragem de abrir a Bíblia para ler um versículo por dia sequer. As armas espirituais que alguém faça parte do ministério, de um pastor, evangelista, missionário, seja o que for, a espada é isso aqui, é a Bíblia. Agora, como essa pessoa poderá ser usada por Deus? Como ela poderá lutar contra as obras do inimigo se ela não tiver a arma na mão? Se ela não tiver a palavra de Deus gravada em seu coração? Nós vemos o quanto errado viveu o cristianismo até pouco tempo atrás. Nós sabemos que a igreja dominante da época, o catolicismo, para manter o povo na ignorância, proibiu o povo de ler a Bíblia, para que não conhecessem a verdade e lutassem então contra os demônios e fossem de verdade homens de Deus. Isso faz parte da história. Basta nós lermos os livros de história que nós pegamos na escola.
Exigia-se que as pessoas fossem como cordeirinhos dentro das igrejas, fazendo de tudo o que o padre manda, que o Papa manda, mas não pode pensar. Como uma pessoa que não pode pensar pode ser usada por Deus? A igreja não quer homens ignorantes. Deus não quer homens ignorantes trabalhando no seu reino. Deus quer homens sábios no conhecimento da palavra de Deus, para que da mesma forma que Jesus batalhou de forma espiritual contra o diabo no tempo da tentação, usando a própria palavra de Deus para sair vitorioso, assim Ele quer conosco. Se não estamos firmes na palavra de Deus, no primeiro vento que vier nós caímos. Não há necessidade nem de uma tempestade. Um ventinho simples já faz derrubar, porque não tem suas raízes firmadas. Deus quer homens e mulheres firmados em sua palavra, que estejam dispostos a trabalhar, a lutar. Agora, como vai lutar se não souber usar a ferramenta? E como vai saber usar a ferramenta se não aprender a usá-la? Somente com muita luta pode-se tomar posse das bênçãos. E mais uma coisa, o homem tem que saber que ele precisa ser humilde, e que existem alguns momentos na vida em que a batalha é muito grande e ele não vai vencer se ele tentar fazer isso sozinho. Ele precisa de ajuda. Esse texto que nós vemos que Caleb, ele chega a oferecer um prêmio para quem o ajudasse a tomar posse de determinado lugar, de uma terra. Ele falou assim: olha, quem for lá e tomar posse daquela terra para mim, eu lhe dou um grande prêmio. E esse grande prêmio qual que era? A sua filha. E eu acredito que essa filha que ele tinha era uma filha muito bela. E eu acredito que Caleb era um homem muito admirável, porque não foi muito difícil ele conseguir quem fizesse isso. Alguém que arriscasse a sua própria vida para conseguir esse prêmio. Nós temos que entender que nem sempre em nossas lutas somos capazes de vencer sozinhos. Muitas vezes em nossas lutas é necessário nós dividirmos a nossa luta com alguém, para que esse alguém nos ajude. Precisamos ter humildade no coração. Para encerrar, nós precisamos entender que para tomar posse das bênçãos, tomar posse da bênção não é um ato isolado, é um processo que acontece em fases distintas. É preciso primeiro começar com a promessa de Deus, passa-se por um período de preparo, um período de quarentena, e completa-se somente após muita luta e trabalho. Olha, tem gente que quer que Deus simplesmente, depois de ter prometido uma bênção, ele quer fazer como um fogueteiro. Ele quer pegar o bastão de um rojão, acender o pavio e já na hora estourar, e já se vê o efeito. Mas da mesma forma que se vê o efeito naquela hora, aquela explosão, aquela coisa bonita, agradável, de repente já não se vê mais. Assim é uma promessa que acontece desse jeito. É necessário um amadurecimento de cada um de nós. É necessário um crescimento em sabedoria, um crescimento na vida espiritual. É necessário buscarmos entendimento das coisas de Deus, como também é necessário ter uma vida de joelho no chão. Para tomar posse das bênçãos é um processo que pode durar toda uma vida. Saiba disso.